Hoje nós temos a alegria de recebermos aqui na Casa de Jesus, nosso amigo, trabalhador da doutrina espírita, do movimento espírita, Willo Matos, vem de Florianópolis, para falar para nós sobre o assunto Código Penal da Vida Futura, o céu e o inferno. Que a espiritualidade lhe envolva, tenhamos todos uma boa palestra. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, especialmente nessa tarde e noite em que nos preparamos para o nosso compromisso cívico e que o nosso país se encontra envolto em vibrações às vezes que são pouco harmoniosas. Mas roguemos a nosso Pai que permita que possa tudo transcorrer na paz de nosso querido Mestre Jesus. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite, essa tarde e noite, melhor, né? E o assunto que a gente escolheu para falar hoje está em uma das obras de Kardec, que é um pouco menos conhecida, né? Kardec, dentre as obras que ele escreveu 5 obras, o Pentateuco Kardeciano, que formam o fundamento da doutrina espírita, né? Que na sequência que ele escreveu é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. E a gente costuma estudar bastante os 3 primeiros, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho, e às vezes é pouco explorado o conhecimento que está no livro O Céu e o Inferno e a Gênese. Aqui na casa tem um grupo que estuda, né, o Céu e o Inferno, bem interessante. O assunto é bastante interessante porque o Código Penal da Vida Futura, fundamentado nas leis de nosso Pai, né, ele nos dá um direcionamento de como nós temos que nos conduzir a fim de que sejamos felizes. Porque sermos felizes ou infelizes é uma eleição nossa, é uma escolha nossa. E é dessa forma que a gente vai abordar aqui hoje, procurando em conjunto nós chegarmos a uma conclusão de como devemos nos conduzir para que possamos encontrar essa felicidade. Obviamente é um resumo, o Código Penal da Vida Futura é composto por 33 itens, né? E não teríamos como abordar todos eles no detalhe aqui em 45 minutos. Então a gente fez um breve resumo de tudo que está lá. Antes de entrar no assunto propriamente dito, né? Está aqui o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Nós vamos fundamentar alguns conceitos da doutrina aqui, especialmente dos princípios básicos da doutrina espírita. Se nós vamos falar de um código penal, se nós vamos falar de um assunto que envolve leis de Deus, obviamente temos que falar de Deus, temos que falar das leis criadas por Ele, temos que falar de reencarnação, para que a gente possa compreender o contexto todo, né? Então, no primeiro livro que Kardec escreveu, que é o Livro dos Espíritos, né? Que Kardec compilou, onde Kardec compilou o ensino dos Espíritos, os Espíritos trouxeram a ele e ele escreveu nesses 5 livros, né? Obviamente Kardec, espírito evoluidíssimo, que com todo o seu amor veio até nós aqui para nos auxiliar, trazendo esse conhecimento, né? E que às vezes a gente não dá atenção adequada, mas esse espírito bastante elevado sabia a resposta, mas ele perguntou para os espíritos, para que nós também soubéssemos da resposta, né? E na primeira questão do primeiro livro que ele compilou a partir do ensino dos espíritos, ele pergunta: que é Deus? E observe a inteligência desse espírito chamado Allan Kardec, que ele não pergunta o que é Deus, para não vincular Deus ao objeto, né? E nem quem é Deus, para se desvincular da questão antropomórfica, do velhinho de barba branca que mora em cima de uma nuvem, né? E que fica jogando flores para quem é bonzinho e raio na cabeça de quem é malzinho. Então, para fugir disso tudo, ele perguntou simplesmente: que é Deus? E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Tudo que existe foi criado por Deus. Nada nesse mundo, nos outros mundos, no plano espiritual, nada do que existe, tudo que existe, melhor, foi criado por Deus, né? E na questão 13ª, ele vem falar dos atributos dessa divindade. Vem falar dos atributos de Deus. E veja,
compreender a Deus na sua plenitude somente os espíritos crísticos, aqueles que atingiram o máximo da evolução possível à criatura. A nós, por ora, e tem uma questão deste livro maravilhoso chamado Livro dos Espíritos, que diz que por ora é o que nós conseguimos compreender de Deus. Vai lá até umas questões, eu acho que é 17ª, 18ª, vale a pena estudar esse livro, né? Mas então, na 13ª, os atributos da divindade. Deus é eterno. Deus sempre existiu e sempre existirá. Bom, aí a nossa cabeça limitada, a nossa capacidade de raciocínio limitado já começa a nos pregar uma peça, né? Mas como assim? O que tinha antes dele? Não tinha antes dele. O que vai ter depois dele? Também não vai ter depois dele, porque Deus é eterno. Como nós não temos desenvolvimento pleno, não atingimos a máxima evolução possível à criatura, não somos espíritos crísticos como Cristo Jesus, temos dificuldade de compreender algumas coisas. E veja, isso aqui está no âmbito do que nós podemos compreender. Mesmo assim, nós temos dificuldade. Ele é imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, então não haveria estabilidade nas suas leis. Nós vamos falar das leis de Deus. E não haveria estabilidade no universo. Daqui já podemos concluir que um ser perfeito como Deus só faz coisas perfeitas. Não pode se admitir que um ser perfeito como Deus faça coisas que não sejam perfeitas. Então suas leis são perfeitas. Estamos falando de código penal da vida futura, estamos falando das leis de Deus, estamos falando de leis perfeitas. Não das leis dos homens, das leis de Deus, né? Ele é imaterial, ele é único, é onipotente e é soberanamente justo e bom. E isso eu grifei ali, porque o grifo não é do livro, o grifo é meu, porque tem bastante a ver com o nosso assunto de hoje, né? Ou tem tudo a ver, né, como se diz na gíria, com o nosso assunto de hoje. Deus é soberanamente justo e bom, nem só justo e nem só bom, né? Ele não seria, ele não tem a frieza da justiça pura e não tem a permissividade da bondade sem a quiescência da razão. Então Deus é soberanamente justo e bom. Se existe a justiça, também existe a bondade. E o Código Penal, fundamentado nessas leis, então é totalmente justo e bom. O que nos faz pensar que se sofremos, se passamos por alguma dificuldade, algum motivo há de ter, que é o que a gente vai procurar entender hoje também aqui, né? Falamos de Deus, falar das suas leis, né? Que se deve entender por lei natural? Isso está na questão 614 de O Livro dos Espíritos também. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Se vamos falar do Código Penal da vida futura, se vamos falar do que nos traz alegria e o que nos traz felicidade e o que nos traz sofrimento, temos que entender que nós somos infelizes, e isso é uma escolha nossa a partir do livre-arbítrio. Se nós somos infelizes é porque nós escolhemos nos afastar da lei de Deus. Especificamente, nos 33 itens lá do Código Penal da Vida Futura, nós pensamos o segundo item, né? Que diz o seguinte: a completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é, a purificação completa do espírito. Quer dizer, felicidade plena somente aos espíritos crísticos. Nós podemos ter uma porção de felicidade já na condição ainda bastante inferior na qual nos encontramos. Mas a felicidade plena, a ausência de sofrimento, somente quando atingirmos a purificação completa. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, nós fazemos escolhas. E as escolhas que nós fazemos nos levam à felicidade ou à infelicidade. E mesmo quando elas nos levam à infelicidade, a bondade praticada, né? Disse Jesus que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Quer dizer, não mais o olho por olho e dente por dente, não mais se eu ferir alguém, eu vou ter que ser ferido da mesma forma. Eu tenho a oportunidade de resgatar essa falta que eu cometi através do amor. Mas também, a gente vai ver, é uma escolha nossa, né? E esse trecho eu tirei da Gênese, né? E eu vou falar aqui da reencarnação, porque é outro ponto com o qual não conseguimos compreender o Código Penal da Vida Futura, não conseguimos compreender a bondade divina,
sem que nós acreditemos, sem que nós tenhamos convicção no processo reencarnatório. Aliás, como isso faz parte dos princípios básicos da doutrina espírita, se eu não creio em Deus, se eu não creio nas suas leis, se eu não creio na reencarnação, eu preciso procurar uma outra doutrina religiosa, porque isso faz parte dos princípios básicos dessa doutrina, né? E sem compreender, sem aceitar, sem a gente entender o processo reencarnatório, nós teríamos que em alguns momentos aceitar que Deus é injusto, né? Porque como? Peraí, alguns são felizes, outros são completamente infelizes. Então, ou eu aceito que existe algo chamado reencarnação e que as fontes desse sofrimento, dessa felicidade, se não estão nessa existência, estão noutra, ou eu vou ter que admitir que Deus é injusto, né? Mas diz na Gênesis que o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e dos tempos de barbárie? Eu não vou ler tudo que está aqui, mas eu vou dizer para vocês, como entender, por exemplo, que hoje vou brincar aqui com vocês, que hoje a gente tem aspirina para dor de cabeça e antigamente se morria de dor de dente. Então quer dizer que lá atrás a gente sofria mais do que hoje aqui. Então, poxa, Deus é injusto, né? Porque Ele nos deu uma condição de privilégio, né? Da gente embarcar num avião para ir daqui até o outro lado do mundo, enquanto que há não muitos anos atrás tinha que se subir em lombo de burro para chegar aqui na cidade de Lages, na cidade de Florianópolis. Isso falando só das coisas materiais, né? E a compreensão da vida, a compreensão pelo que nós passamos. Deus nos privilegiou, né? Ele gosta mais de nós. Não, nós precisamos parar e pensar que existe uma coisa chamada reencarnação e que lá atrás, aqueles que não tinham as aquisições de hoje, somos nós mesmos. Nós lá atrás não tínhamos o conhecimento e hoje nós temos. Então, Deus não está privilegiando ninguém. Ele está dando oportunidades para que a gente conquiste isso tudo. Sem a questão da reencarnação, nós teríamos que dizer que Deus nos privilegiou nesse momento, né? Porque, como assim, lá atrás se sofria tanto e hoje está mais tranquilo? Então, sem a reencarnação vai ser muito difícil a gente compreender isso tudo. Ainda no Evangelho, fundamentando o que a gente está falando, né? E isso é muito importante para compreender o Código Penal da vida futura, o homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Estamos falando de Código Penal, estamos falando de leis, e aqui Kardec, a partir do ensino dos Espíritos, está dizendo que não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Deus, Senhor, porque pequei. Quer dizer, se eu não encontro a causa do meu sofrimento na atual existência, e se Deus é soberanamente justo e é bom, obviamente essa causa está numa existência precedente a esta. Ainda no livro do Evangelho, no capítulo 3, existem muitas moradas na casa de meu pai, diz lá que Kardec classificou a evolução dos mundos, todos os mundos são habitados. E didaticamente, Kardec dividiu em 5 categorias os mundos. Os mundos primitivos, dedicados às primeiras reencarnações como homens, quando nós saímos do reino animal e adentramos ao reino hominal, que é onde a gente se encontra hoje, nós reencarnamos nos mundos primitivos. Depois em mundos de expiações e provas, onde tem o predomínio do mal sobre o bem, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e mundos celestes ou divinos, habitação dos espíritos crísticos, onde predomina o bem. E veja, para a gente compreender as nossas vicissitudes, né? E por que estamos sofrendo diante do Código Penal da vida futura, diante das leis de nosso Pai, nós precisamos observar que nós somos habitantes de um planeta de segunda categoria ainda. A Terra é um planeta de provas e expiações, onde há o predomínio do mal sobre o bem. Então Deus quer me castigar, né? Por isso que Ele me colocou aqui? Não. Ele me colocou aqui porque os mundos são como escolas. Nós nos matriculamos nas escolas adequadas para desenvolver os nossos potenciais enquanto seres humanos.
Não adianta pegar uma criança que está no primeiro ano e matricular na escola de medicina ou de engenharia. Não vai dar, ela não vai conseguir acompanhar. Não adianta pegar um aluno lá da escola de medicina e engenharia e matricular no primeiro ano, também não vai dar. Então, cada um está onde tem que estar, né? E nós estamos habitando um planeta de provas e expiações, porque nós somos espíritos que precisamos estar num mundo onde há o predomínio do mal sobre o bem, para que nós desenvolvamos as nossas potencialidades. E aí, perante o Código Penal da Vida Futura, que nós vamos entrar agora, nós vamos entender claramente que nós precisamos passar por vicissitudes para que nós aprendamos o caminho da evolução. Lembrando que não existe mais o olho por olho e o dente por dente. Que nosso Pai sempre nos dá a oportunidade de resgatar as nossas faltas através do amor e do trabalho. Mas nós persistimos no mundo de ilusões no qual nós vivemos, então sofremos. Vamos explicar isso aqui, veja. Código Penal da Vida Futura, então, num apanhado geral do que a gente leu lá, dos 33 itens, nós vamos dizer o seguinte: nós somos lançados ao rio da evolução a partir das mãos do Criador, para que façamos a nossa jornada do átomo até o arcanjo, passando pelos diversos reinos da natureza. Isso está em A Gênese. Passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, vamos desenvolvendo as nossas potencialidades, até que adentramos ao reino nominal, que é onde nós estamos hoje. E esse trecho da Gênese deixa claro como nós vamos essa jornada. Ela não é um prêmio, ela não é mágica e ela exige esforço. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, aquilo e bondade, aquilo que nós lemos há pouco, atributo essencial da divindade é que todos procedem do mesmo ponto de partida. Todos nós saímos aqui do comecinho. Ninguém, não, eu gosto mais do hilo, né? Então eu já vou colocar o hilo direto lá no reino nominal. Não, todos nós partimos do mesmo ponto de partida, né? Que todos são criados simples e ignorantes com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. Eu vou progredir a partir das minhas atividades individuais. Eu vou trabalhar pela minha evolução. Eu não posso trabalhar pela evolução de vocês e nem vocês trabalhar pela minha. O máximo que pode ser feito é isso que nós estamos fazendo aqui. Vocês me ensinam alguma coisa, eu ensino alguma coisa para vocês, mas o exercício daquilo que aqui está sendo dito, né? O exercício daquilo que vocês têm que dizer para mim, quem vai ter que praticar sou eu. E aprender não me faz evoluir. O que me faz evoluir é a prática do que eu aprendo. Que praticando o que eu aprendo, eu vou transformar o meu conteúdo íntimo. E convenhamos, né? Eu só vou me melhorar a partir do instante que eu me modifico intimamente. Um exemplo bem bobo, bem besta aqui, né? Se eu gosto de chutar os bichinhos na rua, isso não é bom. Agora, se eu cuido do bichinho da rua, eu me modifiquei, eu aprendi que eu não tenho que chutar o bichinho na rua, e eu passo a cuidar dele, de novo, estou dando exemplo bem bobo aqui, né? É porque alguma coisa mudou dentro de mim. Agora, se eu tivesse aprendido e não tivesse praticado, eu continuaria no mesmo estado em que eu estou. Então, o que me faz evoluir é a prática daquilo que eu aprendo. Não sei se está claro para vocês. Então, nós aprendemos, nós praticamos pelas nossas iniciativas individuais, né? Então, pelas nossas atividades individuais, e nós evoluímos. Que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais, de novo. Que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objetos de igual solicitude, né? Como eu falei, ninguém é privilegiado. Que nenhum é mais favorecido, melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Nós vamos ter que trabalhar para nós chegar aonde a gente quer. Quer chegar na condição de espírito crístico, de arcanjo? Vai chegar. É lei de nosso Pai, a lei de evolução faz parte das leis de nosso Pai. Mas não vai ser de graça. Nós vamos ter que trabalhar por isso. Vamos ter que evoluir. Dentro do Código Penal da Vida Futura, no item 4, que aqui vai acentuar isso que a gente vai fundamentar isso que a gente está falando, né? Em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Quer dizer, todos nós chegaremos à perfeição, mas vamos ter que trabalhar por isso, né? E
De repente brota em nós a razão. Nós entramos no reino hominal e brota em nós a razão. O bichinho lá, por mais que ele está tentando se desenvolver, a natureza vai empurrando ele para frente, né? Ele não faz escolhas. O cachorrinho, o gatinho, o elefante, o cavalo, ele não sabe que ele tem que ir na casa espírita, ou que ele tem que ir em alguma doutrina religiosa para aprender alguma coisa diferente, se modificar e se melhorar. Ele não tem noção, não tem discernimento da sua individualidade. Então a natureza provê os recursos para que ele evolua. Agora, quando nós adentramos o reino hominal e brota em nós a razão, aí tira o tonton da chuva, né? Tira o cavalinho da chuva. Aí a natureza nos abandona, não no sentido pejorativo, mas ela entrega para nós, ó, está aqui, Ilo, a chave do progresso. Agora é contigo. Anda com tuas próprias pernas, porque agora eu não te levo mais para frente. E aí a responsabilidade evolutiva passa a ser de quem? Nossa. O cachorrinho, ele não tem escolha, ele não sabe o que é, ele não sabe discernir o bem do mal. Então ele não está sujeito ao Código Penal da vida futura, mas nós estamos. Porque nós compreendemos, nós já sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Nós temos a noção de Deus, nós compreendemos as suas leis, ou pelo menos somos convidados a compreender as suas leis. E depende só de nós a escolha de ir conhecer ou não, mas a escolha é nossa. Então, quando brota a razão, nós passamos a ser responsáveis por nós mesmos. E a razão, ela se desenvolve à medida que a nossa bagagem cresce. E qual é a nossa bagagem? Não é o relógio, não é o notebook, não é o carro, não é a casa, né? Eu sempre brinco que eu nunca vi carro de mudança seguir enterro, né? Então não vou levar o sofá, não vou levar a TV de 50 mil polegadas, pode esquecer. O que eu vou levar comigo, e isso ali está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, a bagagem do Espírito é inteligência, conhecimento e valores morais. É isso que nós levamos de uma existência para outra. E à medida que essa bagagem cresce, e o que nós estamos fazendo aqui agora, é fazer com que essa bagagem cresça, a minha razão cresce, a minha razão aumenta. E eu começo a fazer escolhas melhores. Porque eu falei há pouco que diante do Código Penal da vida futura, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu escolho ser feliz ou sofrer. E à medida que a minha razão aumenta, eu passo a sofrer menos, porque eu passo a fazer escolhas melhores. Porque o segundo capítulo aqui da lei que a gente quer colocar é o livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio hoje, né, não é pleno, né? E por que ele não é pleno? Já dissemos isso aqui em outra oportunidade e aqui estivemos. A gente tem uma criancinha lá em casa de 2, 3 anos e tem uma escadaria gigante na nossa casa lá. O que a gente faz? A gente põe uma grade para a criancinha não cair. Por quê? Porque ela não sabe que se ela despencar da escada, ela pode desencarnar, inclusive, né? Então, os espíritos enchem de gradezinha ao nosso derredor para que a gente não despenque das escadas da vida. Porque a nossa capacidade de escolha ainda não é plena, a nossa razão não é plena, então nós faríamos escolhas muito equivocadas e sofreríamos muito com essas escolhas. Mas alguma escolha nós já podemos fazer. Como, por exemplo, a gente fez a escolha de estar aqui hoje de noite. Ou em outra casa religiosa, que seja, não importa. Quando nós poderíamos ter escolhido estar consumindo algum tipo de droga lícita ou ilícita. Quem foi que fez essa escolha? Nós escolhemos, certo? E nós vamos colher os frutos que nós plantamos. Porque o livre-arbítrio leva para outro capítulo da lei, que é ação e reação. Isso tudo aqui, gente, é um resumo do Código Penal da vida futura. Depois vocês vão lá em casa, quem tem o livro, né? Chega em casa, pega lá o livro e vão ler. Vocês vão ver que eu não estou mentindo, que é verdade. Mas o livre-arbítrio leva para outro capítulo da lei, que é ação e reação. Eu faço as escolhas aqui, ó, no livre-arbítrio. E aqui eu colho o que eu plantei. Hoje eu sou fruto do que eu fiz ontem. E amanhã eu serei fruto do que eu estou fazendo hoje. Por isso que eu disse que a escolha de ser feliz ou de sofrer é minha. O que eu quero? Eu acho que qualquer um aqui em sã consciência quer ser feliz, certo? Aí eu tenho que me perguntar, o que é que eu estou plantando? Espinho ou margarida? A escolha é minha. Porque assim, se durante o livre-arbítrio eu posso fazer a escolha que eu quiser, uma vez escolhido, eu vou colher os frutos. Veja, eu estou segurando essa tampinha aqui. Pampinha, meus filhos quando eram pequenos falavam pampinha. Estou segurando essa tampinha aqui. De quem é a decisão de abrir a mão?
é minha, não é? Uma vez que eu abrir a minha mão, ela vai cair. Porque nas leis da natureza, matéria atrai matéria na proporção direta das suas massas e no inverso do quadrado da distância. A lei de atração gravitacional. E não tem o melhor advogado do mundo não vai conseguir revogar a lei da gravidade. Não tem como. Então, se eu abrir a mão, a tampinha vai cair. Até o momento de decidir se eu abro ou não a mão, é escolha minha. Depois que eu escolhi, vai acontecer. Até o livre-arbítrio, a decisão é minha. Depois que eu fiz a escolha, eu vou colher. Mas a bondade divina, ela permite que essa colheita seja feita através do amor ou através do sofrimento, através do trabalho ou através do sofrimento. A primeira opção, e já falamos isso em outra oportunidade aqui também, a primeira opção é através do trabalho e do amor. A segunda já é bem diferente. A segunda é através do trabalho e do amor, né? A terceira, diferente da primeira e da segunda, é através do trabalho e do amor. A quarta, a quinta, a centésima é através do trabalho e do amor. Mas nós persistimos tanto no nosso mundo de ilusão, nos nossos equívocos, que aí Deus, que é todo bondade e toda justiça, e que quer que a gente evolua, né? Porque Deus quer que a gente aprenda, que nós nos melhoremos e que a gente evolua. Aí Ele manda quem para auxiliar a gente? A professora. Eu também já falei da professora aqui. O nome da professora tem 3 letras. Começa com D, tem um O no meio e termina com R. A dor é a maior professora, porque quem está em dor, obviamente, vai querer sair da ilusão. Ninguém vive no mundo de ilusão quando está com dor, né? Aí a gente vai procurar a casa espírita, vai procurar a casa evangélica, a casa católica, não importa, mas aí a gente vai procurar socorro. Então, as centenas de oportunidades que a gente tem para recuperar as nossas faltas do passado a partir do trabalho e do amor, tem que ser aproveitadas. Porque vai chegar um momento que nós temos que evoluir de um jeito ou de outro. Aí a dor vai vir nos resgatar do caminho. Aonde que isso está no Código Penal da Vida Futura? No item 10. Para provar que eu não estou mentindo, né? O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Então, a gente quer fazer, às vezes, vou lá em tal lugar, lá vou fazer uma regressão para saber o que eu fui, né? Porque eu vou dizer para vocês, né? Eu, Ilo, devo ter sido um rei, né? Uma coisa assim, né? Uma pessoa muito poderosa, né? Todo mundo vai lá fazer uma regressão esperando, não, você é poderoso, né? Inclusive perguntaram para Chico Xavier, né? Querido Francisco Cândido Xavier, né? Se todo mundo nas existências anteriores foi rei e rainha, onde é que estão os outros? Os outros já evoluíram, meu irmão. Percebe, né? A sutileza da resposta, né? Mas nós não precisamos fazer regressão, gente. É só fazer, dar uma olhada na nossa volta. O que é que eu estou vivendo? O que é que eu passo? Do que eu gosto? Quais são as minhas propensões? Eu vou saber quem eu era. É o que está escrito ali, ó. Não tem mágica, não precisa ir lá fazer regressão. Não pode ficar tranquilo. É só ver quem nós somos que a gente vai descobrir quem a gente era, né? Era. Eu sou lá de Capinzal, às vezes o Ere me complica, né? Caro, bateu na rocha, né? Então, mas assim, quem a gente era, né? Então, e assim, ó, e outra coisa que a gente tem o hábito, né, é de botar a culpa na divindade quando a gente sofre. Tira o tonton da chuva de novo, tira o cavalinho da chuva. Olha só, o que Joana de Ângeles fala no livro Plenitude, né? No capítulo 1, o sofrimento. Por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus. Deus não nos castiga, não nos faz sofrer. Deus criou leis perfeitas, Código Penal da Vida Futura. Deus criou leis perfeitas e que favorecem a nossa evolução. Mas é uma escolha nossa, de novo. Então, por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus. Constitui-se eleição da criatura. Nós escolhemos. Mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva, das resistências morais, característica de seu estágio espiritual.
Então, sofrer ou ser feliz, está claro aqui, ó, Joana de Ângeles falando através da pena de Valdo Pereira Franco, no livro A Plenitude, capítulo 1, o sofrimento. Somos nós que escolhemos. Não adianta a gente querer fugir, né? Deus é o culpado do meu sofrimento. Eu sou tão infeliz porque a Karina está lá, a Karina é minha esposa, está lá em Joinville. Não, eu sou infeliz porque eu causo infelicidade dentro de mim. Ninguém, e está no Código Penal da Vida Futura, ninguém consegue me fazer feliz ou infeliz. Só existe um ser nesse universo que consegue me fazer feliz ou infeliz. Eu mesmo, perante as leis divinas. Então vamos parar de culpar o outro, né? Eu sou infeliz porque o meu marido, eu sou infeliz porque a minha esposa, blá, 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 eu sou infeliz porque o meu filho, blá, blá. Não, perante o Código Penal da Vida Futura, eu sou infeliz, porque diante do Código Penal da Vida Futura, diante das leis de nosso Pai, se não nessa existência, numa anterior, eu escolhi plantar tristeza. E aí fica um alerta para nós espíritos, porque a doutrina espírita vai me salvar, vai me socorrer, vai. Como? Me ensinando o que eu tenho que fazer. Não pense que a doutrina espírita vai fazer por nós. Não, ela vai ensinar o que nós temos que fazer. E nós somos muito acomodados, né? Porque a gente primeiro quis que Jesus viesse aqui e nos salvasse, fizesse tudo por nós. Jesus veio nos mostrar o caminho da salvação. Ele veio nos ensinar. Tanto que ele curava e dizia, eu arrumei aí a tua estrutura, aí, teus olhos que não enxergavam. Agora vai, não peques mais, te melhore, te modifique. Porque eu posso curar o teu corpo, mas o espírito é você quem faz. Então isso que a gente tem que entender. E aí nos tempos modernos, não é mais assim, não é? As crianças índigo, as crianças cristal, elas vão vir nos salvar, resolver tudo para nós. Tira o tom da chuva também. Esses espíritos elevados que estão por reencarnar, né, ou já reencarnaram, como Joana de Ângeles, Emmanuel, São Francisco de Assis vai voltar ainda, o mundo não consegue comportar a presença dele, mas comportará um dia. Eles não vêm fazer por nós, eles vêm servir de exemplo, para que eu e vocês façamos a nossa melhor, ok? Seguindo aqui, né? Ação e reação nos leva por mais um capítulo da lei, que é a reencarnação, gente. Onde é que eu vou resolver isso tudo? Na reencarnação. A reencarnação me oferece um recurso que muitos dizem que é ruim. Como seria bom se fosse diferente, que é o esquecimento do passado. Já ouvi muita gente dizer, se eu lembrasse do passado seria mais fácil. Vou dizer para vocês, nós não teríamos estrutura para suportar o que nós fomos. A prova disso está no livro Nosso Lar, quando o casal Ricardo e esqueci o nome dela. Se alguém lembrar, me fala aí. Mas o Ricardo e a senhora lá, os amigos do André Luiz, a partir da sua evolução espiritual, conquistaram o direito de relembrar 3 séculos e só 3 séculos passados. Porque eles ganharam um prêmio, né? Não ganharam um prêmio. Eles se desenvolveram a ponto de sua psique, da sua psicologia, da sua evolução espiritual, conseguir suportar o que eles iam ver. Porque, de novo, a gente espera voltar e enxergar o nosso passado, relembrar o nosso passado e ver que nós somos bonzinhos, né? Nós somos aqueles que promoveram a doutrina espírita. Não, gente. Nós somos os santos inquisidores, nós não fomos queimados na fogueira, nós somos aqueles que acendeu o fogo. Então, assim, nós não temos condição hoje de relembrar. Então, a reencarnação nos oferece esquecimento da vida, das vidas passadas, que é para mim poder suportar aquele que está do meu lado e que fui eu que desencaminhei. Filhinho querido, eu queria te contar que fui eu que te assassinei na vida passada, porque eu não gosto de ti. Não dá. Não ia funcionar, né? Então, a reencarnação nos oferece o esquecimento do passado para a gente resgatar essas faltas com filho, pai, mãe, marido, mulher, amigo, colega de trabalho, e aí vai, né? Casa espírita, tudo isso. Então, no item 1 do Código Penal da Vida Futura, né? E eu tenho que correr agora, porque, de novo, o relógio obsessor está me olhando ali, né? Então, eu tenho que correr. No item 1 do Código Penal da Vida Futura, a alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza, gente. Quer ser feliz no plano espiritual? Se conduz adequadamente durante sua encarnação. Não tem mágica.
Não tem milagre, capítulo 13 e 15 de A Gênese. Não existe milagre. Deus não precisa fazer milagre porque suas leis são perfeitas. Então não vai ter milagrinho. Nós vamos ter que se virar. Nós vamos ter que nos conduzir adequadamente durante a nossa reencarnação e também no plano espiritual para que a gente viva mais feliz. Certo? Ainda sobre a reencarnação, o item 9 do Código Penal da Vida Futura: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Tem um cidadão, né, um amigo nosso que teve aqui, o JC, né, há 2000 anos mais ou menos, né, Jesus Cristo esteve aqui e disse que daqui nós não vamos sair enquanto não pagarmos ceitil por ceitil. Lembra dessa passagem do Cristo? Na verdade, naquela época não tínhamos evolução suficiente para ele dizer o seguinte: amigos, daqui dessa terra de provas e expiações não sairão vocês enquanto não resolverem tudo que tem para resolver dentro de vocês, que é o que está escrito ali. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Enquanto eu não resolver isso tudo aqui, eu não vou ter aquisição evolutiva o suficiente para morar, para ser matriculado numa escola mais evoluída, aquilo que a gente falou no começo, né? Se eu não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. As existências não se perdem, né? Lembra lá que a gente carrega a nossa inteligência, conhecimentos, valores morais? Então, tudo isso vai seguindo com a gente, mas as nossas dívidas também. Porque, terminou essa reencarnação, começa a outra do zero. Não, continua. A vida é uma só. São diversas existências e uma vida única. Ainda na questão 28ª, lá do Código Penal da Vida Futura, né? A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Está vendo? Não sou eu que falo. Se vocês ficaram bravos, vocês vão ter que invocar Kardec no grupo mediúnico de vocês e brigar com ele. Não adianta brigar comigo. Essa fala é do Kardec, né? E aí agora eu realmente vou correr, né? Porque a reencarnação nos leva para 2 itens que são muito importantes aqui do Código Penal da Vida Futura, que é o item 16 e 17. E eu gosto muito deles, porque eles falam o que a gente tem que fazer para resgatar essas dívidas e para ser mais feliz, né? O primeiro passo, vou resumir aqui, né? Depois vocês leem lá em casa, né? O primeiro passo é o arrependimento. Por que o arrependimento? Enquanto eu não me arrependo das coisas erradas que eu estou fazendo, é porque eu acho que elas estão certas, ou não? Né? Falar mal da vida alheia, é isso aí mesmo, né? Aliás, o espírito não fala mal da vida alheia, né? Ele tece comentários construtivos a fim de socorrer o próximo. Então, enquanto eu pensar que é assim, eu vou continuar falando mal da vida alheia. Há um momento que eu me arrependo, ai meu Deus do céu, eu falei mal do Juliano, não devia ter falado mal. Daí eu me arrependo. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou lá pedir desculpa para ela? Não. Primeiro eu preciso me modificar. Porque antes de pedir desculpa, de tentar corrigir, antes de reparar a falta, eu preciso mudar o que está dentro de mim que me leva a cometer essa falta. O que me levou a falar mal da Juliana? Mentira, viu, gente? Não falei mal da Juliana. Mas o que me levaria a falar mal da Juliana é alguma imperfeição que eu carrego dentro de mim, né? Certo? Então eu primeiro vou ter que trabalhar essa imperfeição, para daí eu ir reparar a minha falta. Sabe como é que chama esse trabalho de me modificar intimamente, de reparar esse defeito, essa falta, esse núcleo em potenciação, na palavra de Jorge Andréa que trago dentro de mim? É uma coisa que a gente fala e nunca sabe o que é. Expiação. Expiação é isso, gente. Expiação é fazer de uma forma bem resumida, é fazer essa modificação íntima. Aí eu expiei, eu me modifiquei, beleza, tô bom, tô bem legalzão, tô. Então aí o que Deus vai fazer diante das suas leis? E agora tu vai fazer a prova. É que nem matemática, né? Eu aprendi matemática, agora tu vai fazer a prova para ver se aprendeu mesmo. Eu me modifiquei intimamente e não trago mais comigo aquela carga que me fazia falar mal da vida alheia, eu vou ser posto em prova, em teste, para ver se eu passo. Passando, aí eu vou lá e digo, Juliana, me desculpa. Porque se for diferente, o que vai acontecer? Eu vou lá e falo mal da fulana, né? A fulana, não sei o quê, blá, 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 blá. Daí ela descobre e fica brava comigo. Aí eu não me modifico intimamente, né? Continuo com aquela mazela que me faz falar mal da vida alheia e vou direto falar com a fulana. Diz, fulana, me desculpa. Aí ela vai dizer, não te desculpa, tu me fez mal e tal, como é que é? Eu não vou te desculpar.
Aí eu saio de lá e vou lá. Ei, vocês viram? A fulana nem aceitou meu perdão. Está vendo? Eu não me modifiquei. Ao passo que se eu me modifiquei intimamente, eu vou lá e digo, fulana, me desculpa. Ela vai dizer, não te desculpo. Eu vou olhar para ela e vou dizer, não tem problema. Não tem problema. Realmente, a culpa foi minha. Mas diante das leis divinas, eu entendo que lá na frente a gente vai ter que se reharmonizar. Percebe? Então, no Código Penal da Vida Futura, deixa bem claro que tem que seguir esse ciclo. Arrependimento, expiação, ou seja, modificação íntima, para depois ir reparar com o próximo, certo? E tudo que eu falei para vocês, eu vou pular aqui tudo agora, aqui, ó, isso que eu falei está da expiação, prova, essas coisas, tudo está no livro Plenitude, Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco, né? E não vai ter tempo de ler o resto aqui. E tudo que eu falei para vocês, como eu disse para vocês, né? Capítulo 13 e capítulo 15 da Gênesis, milagre não existe. Se tivesse saído da minha cabeça, era milagre, né? Então, tudo que eu falei para vocês está fundamentado nesses livros aqui. E não me canso de dizer, primeiro, as obras básicas. Querem conhecer a doutrina espírita? Primeiro, conheçam as obras básicas. Depois a gente pode ir para as outras obras. Por quê? Porque naqueles 5 livros que estão ali, os 5 primeiros, Kardec escreveu ali o que é a doutrina espírita, está ali, os pilares da doutrina espírita estão ali fundamentados. Mas Kardec disse que a gente podia ler o que quisesse, podia ler de tudo e segue o jogo. Pode. Mas quando é que eu vou ler de tudo? Quando eu tiver discernimento, conhecimento suficiente para poder avaliar aquilo que eu vou ler. E como é que eu vou avaliar alguma coisa se eu não aprendi primeiro? Então, eu primeiro preciso aprender e conhecer a doutrina espírita nesses 5 livros, para depois eu ir em busca de outras coisas. Agradeço a paciência de me ouvir.